Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou continuar falando das minhas leituras do mês de novembro. O terceiro livro que eu li esse mês também foi pelo Kobo, que foi esse livro aqui, Angústia, do Stephen King. Esse livro ele é de 1987, quando eu comecei a leitura dele eu não sabia do que se tratava, mas logo nas primeiras linhas eu percebi que eu conhecia a história de cor e salteado, porque é um livro que inspirou um filme que eu adoro, que eu já assisti muitas vezes, que se chama Louca Obsessão. Louca Obsessão, é isso mesmo. Bom, então, esse livro, ele é mais de suspense, ele não é um livro de terror, com aqueles elementos sobrenaturais que a gente está mais habituado a encontrar nas obras dele. Ele vai contar a história do Paul Sheldon, que é um escritor de bastante sucesso, ele é um autor de best-sellers, ele ficou bastante famoso por uma série de livros que ele criou com uma personagem chamada Misery, inclusive o nome do livro original é Misery. E são livros ali que ele considera sem muita qualidade literária, mas é o que fez ele se tornar famoso e o que fez ele ganhar dinheiro, né? Mas ao mesmo tempo ele se vê nesse conflito de querer se tornar um escritor mais respeitado pela crítica literária, então ele quer encerrar essa série de livros e começar a escrever um livro sério, vamos dizer assim, né, para a opinião da crítica. E ele está trabalhando justamente encerrando esse livro que ele quer que seja reconhecido. Aí ele tá lá, ele tá no Colorado, em meio a uma tempestade, a uma nevasca. Ele sai de uma festa um pouco alcoolizado e na estrada ele sofre um acidente no meio da neve. O carro dele capota e ele fica ali numa situação que o carro dele capotou na neve, no meio de uma floresta e sem grandes chances de ser encontrado. Bom, acontece que ele tem muita sorte, né? Não sei se vai ser tanta sorte assim, mas ele acaba sendo salvo por uma mulher. Essa mulher ela resgata ele lá do carro, consegue tirar ele do meio das ferragens, levar ele para a casa dela, que é uma casa que fica num lugar bastante isolado ali na localidade, e ela salva a vida dele. Bom, e ela se apresenta como Annie Wilkes, se dizendo ser a fã número 1 dele. Bom, aí ele começa a achar um pouco estranho, à medida que o tempo passa, por que ela não levou ele a um hospital, por que ela está mantendo ele na casa dela, e ele está com as pernas todas arrebentadas e não pode ele não tem possibilidade de se mexer. Então ele está todo quebrado e nas mãos ali daquela mulher. Bom, e ela inventa mil desculpas, não, porque as estradas estão bloqueadas, os telefones não estão funcionando, mas assim que tudo se resolveu, eu levo você para um hospital. Bom, mas aí as coisas vão acontecendo de uma forma bastante tensa e ela acaba se revelando uma doida, né, uma psicopata mesmo, e no final ele se vê ali, até que ele se vê preso ali naquela cama sem poder se mexer, e ele vê que ele está simplesmente vivendo refém dessa mulher, dessa louca, né? E é muito tenso, né? Porque à medida que que ela vai revelando o seu distúrbio, né? Que você vai vendo as características doentias dela, isso você fala, coitado, esse aí tá ferrado, né? E não há como ele sair dessa situação, né? Então o livro gira em torno disso. E como ela é uma grande fã da obra dele, ela acaba lendo o último livro da série Misery, que acabou de ser lançado, né? Foi o livro em que ele resolveu encerrar a série, inclusive ele mata a personagem principal desse livro, a Misery, e ela descobre que ele matou a sua grande heroína, né? Então, e ela fica mais louca ainda com isso. E aí, o livro tem esse suspense todo do que ela vai fazer a partir de então, e a situação dele vai ficando cada vez pior. Então é um livro muito bom, é um livro que vale a pena. Quem quiser conhecer um outro lado do Stephen King, que não pelo lado terror, mas um lado mais suspense, esse livro realmente é muito bom, né? Eu até acho que conclusão que eu tirei da minha cabeça, né?
esse negócio dele ter colocado ali o escritor que se vê preso àquela série, né? Ele ficou estigmatizado naqueles livros, ele se vê refém daquela personagem, daquela obra. Eu acho que pode ser um pouco assim o sentimento de repente que ele tenha sentido em relação a alguns de seus leitores, né? De repente por cobrarem alguma coisa dele, que ele escrevesse determinados gêneros, não escrevesse outros. Eu acho que pode ter havido alguma coisa assim que tenha inspirado ele a escrever esse livro, né? Partindo dessa ideia. No próprio livro ele traz uma referência à obra do Conan Doyle, que o Conan Doyle ele criou o Sherlock Holmes, que virou ídolo assim, logo na publicação, e ele, nos primeiros volumes ele se cansou do Sherlock Holmes, ele não quis ficar estigmatizado por aquela obra apenas, e ele matou o personagem num dos seus primeiros livros. Mas a pressão do público inglês e mundial foi tão grande que ele teve que dar um jeito de fazer o Sherlock Holmes reaparecer vivinho da Silva, né, para continuar ali as suas aventuras, né, ainda bem, porque foi logo no começo que ele resolveu matá-lo. Deixa eu ver o que eu selecionei aqui que eu achei interessante. Anne tinha tudo que Somerset Maugham escrevera. Certa vez, Poe pensou melancolicamente se ela não teria feito o primeiro romance de John Fowles, mas achou melhor não perguntar, e ele começou pelos 20 e tantos volumes que compreendiam a obra do autor, fascinado pelo domínio engenhoso que ele mostrava ter sobre a narrativa. Eu achei interessante ali o personagem Poe querendo ler o primeiro romance do John Fowles, que daqui é o Colecionador, porque nesse livro O Colecionador justamente é sobre um sequestro, né? O personagem principal sequestra uma mulher e mantém ela presa ali numa casa totalmente isolada na Inglaterra. Então acho que ele quis fazer essa referência aí, né? Uma outra referência que eu achei interessante que ele faz aqui dentro desse livro é uma referência a um livro do Stephen King de 10 anos antes, e aqui eu vou fazer um pouco de spoiler, que é sobre o livro Iluminado. Então quem não tiver ainda lido o Iluminado, silencie agora esse trecho, não leia a frase que vai estar aqui embaixo, tá? Disse que estava a serviço de uma revista de Nova York e que vinha para desenhar as ruínas de um velho hotel da região e que seus desenhos iam ser usados para ilustrar uma matéria que eles estavam preparando. Era um hotel famoso chamado Overlook, que foi totalmente destruído num incêndio há 10 anos atrás. Então achei interessante essa referência que ele faz de uma obra dele, como tem sido no livro uma coisa que aconteceu de verdade ali, né? Então, nota 4 para o livro Angústia. E depois eu acabei alugando o Blu-ray aqui, que eu só tinha lido esse livro, eu só tinha assistido a esse filme na televisão e dublado. Então assim, com a Cat Bates, ela tá perfeita no papel. Eu li o livro todo com a imagem dela na cabeça e também do James Caan como vivendo Paul Sheldon. Mas a Cat Bates, ela é a Annie Wilkes, ela encarnou a Annie Wilkes com todos os seus trejeitos, todos aquelas manias que ela tinha, dá a entender que ela tem uma espécie de transtorno bipolar, uma hora ela fica totalmente catatônica e depois ela fica em euforia, né? Então ela realmente encarnou o personagem para viver a Annie Wilkes, tá? O filme está muito bem adaptado, ele está praticamente igual, são pouquíssimas as diferenças que a gente encontra. Eu só destacaria aqui uma cena do filme, que é uma das cenas do filme que eu acho mais tenebrosas, que é a cena do procedimento ortopédico que ela resolve fazer nele. Eu já achei no filme essa cena marcante, eu nunca mais consegui esquecer essa cena, tá? Mas aqui no livro ela consegue ser pior, tá? Ela consegue ser coitado do Paul, tá? E também o final, que é diferente, o final tanto do livro quanto do filme são diferentes, e eu acho que eu gostei mais do final que deram no filme, né? Então acho que vale a pena ler o livro e assistir ao filme, porque os dois estão excelentes, adorei essa adaptação. O filme é de 1990. Eu acho que são só essas as diferenças. Então é isso, fica aí a indicação. Excelente livro, excelente filme, tá bom? Espero que tenham gostado.
Se tiverem gostado, gostei. Se não gostarem, não gostei. Critiquem, comentem e vamos falar sobre esses livros e sobre o filme que foi indicado aqui, tá bom? Se tiverem assistido. É isso e até um próximo vídeo.